Extraordinária vida! Bem-vindo ao Pode Mentalizar, o podcast que transforma a sua mente. E hoje é um episódio mais do que especial. Temos aqui participantes do Viva o Extraordinário, o maior evento de saúde mental e emocional exclusivo para mulheres, que aconteceu no dia 25 de outubro em Cuiabá, na Fatec Senai. Mais de 300 mulheres foram transformadas, aprenderam a se olhar, se amar, aprenderam a se respeitar, acessaram dores que estavam lá quietinhas e tomaram decisão de mudar. Então, comigo hoje aqui está o Dudu, que é Oi, pessoal. terapeuta, vai falar de como foi, né? Também, apesar de estar nos bastidores, ele participou lá conosco ativamente. E a Vanessa, Boa tarde. que foi uma das painelistas, né? Cliente minha de consultório, de mentoria, ela contou lá um pouquinho da transformação dela. Então, hoje a gente vai falar mais uma vez sobre isso, sobre mente, sobre transformação, sobre decisão, sobre resolução e sobre a vida. Só você tem o poder de transformar a sua vida. Só você tem o poder de decidir como você vai mudar a sua vida. Então, bem-vindos ao Pode Mentalizar. Caso. Uma delícia estar aqui de novo com vocês, pessoal. Obrigada. Podem se apresentar, Dudu, se apresenta. Eu sou o Dudu Reis, meu nome é Carlos Eduardo, sou mais conhecido como Dudu Reis. Atuo hoje como cabeleireiro, maquiador e terapeuta, como algumas pessoas que já assistiram sabem, né, do nosso outro episódio. Que bom estar aqui de novo com você. E a princípio é isso, vamos deixar rolar, a gente vai falando um pouquinho mais, que hoje a gente tem a Vanessa aqui com a gente também. Sou Vanessa Proença, sou pedagoga, terapeuta holística e agora vindo para você, né, para a gente estar aqui conversando, ter essa papo, essa conversa, contar do que foi, do que aconteceu e das nossas vivências maravilhosas que nós tivemos sábado lá. O extraordinário que O nós vivemos no sábado, né? extraordinário, foi lindo. Literalmente essa palavra, não tem outra. Se acharem outra, me expliquem, porque agora eu consigo entender quando você fala das suas experiências. Já vamos entrar nessa parte do extraordinário, que eu lembro que assim a gente aprende um pouco com cada mentor que a gente tem na vida. Você, querendo ou não, é uma mentora de muito aprendizado, de consultório. Eu sei como é o atendimento com você, mas compreender o extraordinário, assim, por mais que eu esteja com você há uns 3 anos, agora eu entendi mesmo, assim, sabe? O que é você dizer esse extraordinário, de você acordar, você sair, você olhar, ter experiências que às vezes você tá com a mente tão... Eu vivi um extraordinário tão grande naquele dia, que eu saí falando, eu falo, gente, agora eu entendo o que é a Grace, olhar pra você e falar, extraordinária vida! Gente, é uma transformação sem explicação. Sem explicação. E você esteve lá, né, nos bastidores, assim. Como foi para você? Teve momentos que você foi no palco, mas você ficou mais ali nos bastidores. Esse olhar, né, de ver as pessoas, de ver as pessoas ali se emocionando, sendo transformadas. Nos bastidores, a gente aprende a observar de uma forma diferente do que a gente observa quando a gente tá no palco. Porque quando a gente tá no palco, a gente observa as emoções, a gente sabe que as pessoas vão ter as emoções. Só que a gente que fica ali atrás dos bastidores, nessa pegada de cuidar das pessoas, que é o que eu gosto de fazer nos eventos, cara, você olhava, tem gente que você olha, a pessoa tá ali completamente entregue para a situação, ela vivendo a princípio a vivência, né? Não o extraordinário. Sim. Que a gente sabe que foi um processo das 9 da manhã às 7h30 da noite, para as pessoas entenderem, né? Essa parte do extraordinário. O que é essa cura que as pessoas falam que você prometeu, não é uma promessa que foi. As pessoas, elas precisam compreender, quando a gente cuida da mente, tudo se renova. Tudo se renova. Sim. Então, dentro daquele dia, observar o quanto que as mulheres também se dedicaram um pouco de si, que é necessário às vezes a gente se quebrar em vários pedacinhos, para pegar, esse não serve mais, e dá sim para a gente remendar, né? Fazer um novo quebra-cabeça com as coisas, mas com uma consciência diferente. Sim. Então, para mim, tá ali nos bastidores vendo a transformação de
mais de 300 mulheres, porque foi exatamente o que a gente teve. Sorrisos, lágrimas, dor visíveis, porque a gente entende a lágrima da pessoa, a forma como ela chora de alegria, a forma como ela chora de tristeza. Para mim, Dudu, vivenciar aquilo ali foi algo literalmente transformador para minha vida. É sempre um divisor de carreiras, todos os eventos que a gente faz. Só que ali trouxe uma motivação de quem eu sou, de todas as vezes que eu me dispus a estar em eventos, auxiliando pessoas, poder ser o braço direito, ser a confiança de alguém, foi algo muito fundamental. Então, assim, para cada um, vai mexer em uma coisa. Sim. Não que eu não precise de cura, muito pelo contrário. Eu falei, eu te disse já, né, um dia depois do evento, eu falei assim, eu já não sou mais o mesmo de ontem. Com Não certeza. sou. E foi literalmente o sentimento que eu tive. Eu acredito que você também teve como Com você. certeza. Porque você é o que é a percussora do evento. Eu tive com você desde o momento da criação. Eu sei qual foi a dedicação e eu poder estar ali vendo tudo aqui, eu tô arrepiando de falar. Ver acontecer com você aquilo que aconteceu, todas as mulheres viveram extraordinário, porque você se dispôs a fazer elas viverem extraordinário. Você transformou a dor em método, como a gente tem no texto. Desculpa, bati aqui. Então, assim, o fato de você transformar a dor em método, que as pessoas não entendem o que é você trazer isso, é uma mudança e uma virada de chave muito grande. Não é todo mundo que está pronto para receber, mas quem recebeu, É isso mesmo. recebeu de verdade. E você, Vanessa? Sim. Mas como foi para você viver esse extraordinário? Quando eu conheci você, né, alguns anos atrás, e aí como o Dudu falou, a respeito do extraordinário. E você sempre tem, né, esse cumprimento, a extraordinária vida. E vem com muita luz, com muita força esse seu extraordinária Uma vida, sinceridade né? grande, né? Sim. E aí, como o Dudu falou, no sábado, cada um pôde experimentar o que que foi o extraordinário, né? E quando eu cheguei, até eu mandei um áudio para você relatando. Quando eu cheguei, no momento que eu cheguei naquele local, era como se fosse um lugar sagrado, abençoado, né? Onde estava pronto para receber, né? Você colocou seus 50% ali para todas que quis entregar os 50% ali, recebeu né? também, né? Então, assim, Grace, o que eu posso te dizer é que desde o momento que eu cheguei, a recepção, aonde eu fui passando, onde eu fui indo, os olhares que eu tive, os olhares que eu fui encontrando, e aí o meu olhar enquanto eu estava ali, sentada, eu já estava com o coração super grato, eu já estava, sabe, falei, eu agradecendo a Deus o tempo todo, Senhor, muito obrigado por eu estar aqui, e aí a cada vivência, a cada acontecimento ali no palco, eu já estava, já sabe, já no céu já. Quando você fez o ancoramento da mudança para vir a nova pessoa, e quando você fez a contagem do 5, 4, 3, 2, 1, e quando a gente foi passando por esse processo, e veja como que você está vestida, a porta vai se abrir agora, e vejam como você vai estar, nesse momento é como assim eu tivesse ganhado asas que parecia que estava dormindo há muito tempo, sabe? Esse foi E você a visão que eu sentia que tive. você tinha? Desculpa cortar, mas Não, eu interessante. sentia, no entanto, que assim, quando você falou, abre os olhos, eu comentei com o Dudu no domingo, eu vi uma áurea dourada imensa naquele lugar, imensa, imensa, imensa. Claro que o extraordinário é para cada um, como nós pontuamos aqui, mas o meu foi dessa maneira. E aí, quando você colocou lá a caixinha, que eu falei, eu descobri que eu posso voar, foi literalmente. Eu descobri que eu posso voar e posso voar. Eu posso fazer o meu voo, eu posso fazer do meu jeito, eu posso fazer do meu jeitinho, entendeu? Se eu tenho um jeitinho que não é como o do A ou do B, mas eu tenho o meu jeito. Sim. E a visão de quando eu subi no palco. Poxa, me dá um pouquinho. Nossa, primeiro de tudo, né, que eu achei que nós íamos fazer uma vivência numa roda ali, de cada um contar um pouquinho de como foi, mais ou menos como foi comigo e a Silvana, quando você nos convidou para a entrevista. Sim. Na minha cabeça, eu achei que ia ser dessa maneira. Aí eu subi ao palco, eu falei, gente, que maravilha. Quando eu olhei e vi aquelas mulheres todas sentadas, e eu ali, gente, eu me senti muito... Tremeu, não, porque tava lotado.
lado, né? Não, dá um nervosinho sim. E aí, o que que eu ficava na minha cabeça? Porque assim, como nós conversamos, né? E aí eu falei, o meu tempo é esse, eu vou falar sobre isso e isso. E o tempo todo eu olhava para aquelas mulheres ali, eu segurando a premiação, que foi uma outra surpresa maravilhosa para mim também. E eu olhava para aquelas mulheres e eu só falava bem assim: Deus, muito obrigada, mas não deixa eu chorar agora. Deus, muito obrigada, mas não deixa eu... Só ficava isso na minha cabeça. Deus, muito obrigada, mas não deixa eu chorar agora. Aí tivemos toda a vivência, mulheres maravilhosas, adorei as histórias que nós ouvimos ali de cada uma, foi muito lindo, sabe? Cada uma, a forma que cada um chegou até você, a forma que cada um virou a chave do desbloqueio, foi lindo. Na hora que eu saí dali, que eu cheguei na minha cadeira, desabei, chorei, eu olhava para aquela premiação. O vídeo que você fez dava pra ver visivelmente que você tava bem. Eu olhava para aquela premiação e eu chorava. Só que aí veio uma outra virada de chave. Você viu o que estava escrito naquele lá que você nos entregou? Eu vivo extraordinário. Eu vivo extraordinário. E aí, o que que veio para dentro de mim? Como que você está vivendo o seu extraordinário? O que que é estar vivendo extraordinário para você? Você está fazendo a mesma coisa ou você está fazendo diferente? Aquilo ali foi como, com perdão da palavra, foi 2 pés no peito, assim, você falar, acorda, levanta, pega as suas asas, abre ela e vai fazer seu voo. Porque no momento que eu sentia que meus pés estavam sendo limpos, eu sentia que as minhas asas estavam sendo abertas, sabe? E muitas coisas estavam sendo mudadas. E no momento que você falou bem assim, você não está aqui sozinha, você disse para todas nós. As suas ancestralidades todas estão aqui, você está aqui por elas e tudo mais, gente. Foi vindo uma permissão, mais uma permissão, mais uma permissão. Aquela sensação que o avião tá indo para chegar e depois ele decola. Sim. Foi essa sensação que eu tive. Foi, agora eu posso dizer, foi extraordinário. E assim, Vanessa, na sua vida, né? Tem já anos que você já me conhece. O que você percebeu que mudou na sua casa, com o seu filho? Porque filho, ele é carne da nossa carne, sangue Com da nossa certeza. E olha de uma forma né? E olha, gente, o crescer, a entrega, porque muitas vezes a gente, como mãe, a gente também quer proteger de uma forma Uhum. que sufoca a gente, às vezes, eu falo, as mães castradoras. Sim. Elas não deixam os filhos crescer, né? E existem muitas. Muitas, muitas, muitas. Então, esse olhar o limiar ali da proteção da Uhum. castração, né? Sim. Do proteger pro deixar que esse filho cresça, Isso. né? O olhar. Como foi para você nessa sua jornada aí? Bom, eu estava nessa mãe, né? Eu estava. No entanto que no consultório, o dia que eu relatei para você que eu preparava a mochila do Manuel, preparava o lanche, você vai lembrar disso, você virou e falou que eu estava simplesmente limitando meu filho. E aí, numa vivência que nós tivemos lá, você falou: "Você está repetindo o que fizeram com você". E aí aquilo ali foi um estalo, claro, doeu, mas também foi para cura. E o que que aconteceu? Dentro de casa com o Manuel, ele já sabe preparar todas as coisas dele agora, ele já é responsável pelas coisas dele. E uma coisa que é muito bom, eu aceitei o meu filho, né, porque antes eu queria colocar ele num padrão. Tem que ser educado, tem que ser assim, porque, foi comigo assim, né, então eu estava passando mesmo para ele. Sim. E eu falei: "Não", e a partir do momento que eu passei a aceitar o jeito dele, aceitar o meu filho, e além de aceitar, saber o que ele pode ir mais além, isso é maravilhoso. Então, assim, nós temos, técnicas em casa de o despertador vai tocar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ainda temos isso, Claro, mas aí porque faz parte da sim. disciplina mesmo, que tem que ter, né? Porque o horário é uma disciplina também. Com certeza. E aí, ele é uma criança muito mais aberta, muito mais livre. E aí os exercícios que também, né, a gente foi praticando, tanto eu ia fazendo e eu ia passando para ele. Sim, claro. E aí esses dias ele passou uma situação na sala de aula e a primeira coisa que ele fez, ele foi no banheiro, chegou em casa e falou: "Manuel, eu sinto muito, me perdoe", só que ele falou chorando, sabe, ele falava chorando, porque foi uma situação, não digo se é bullying, mas uma situação delicada que ele passou na sala. E aí eu não Mexe com a intervi. criança que não entende a situação. E eu não passa. intervi, porque assim, eu sou professora no mesmo local que ele é aluno. E eu não intervi como mãe. Quando ele veio para mim entregar o problema, eu virei e falei bem assim: "Você vai conversar com a professora da sua sala". E ele resolveu, não sei de que maneira ele resolveu. E quando ele chegou em casa, ele fez isso. Então, assim, é como você acabou de falar, dever cumprido. Naquele dia eu senti, eu falei: "Ele tá sabendo resolver as coisas dele", Exato. entendeu?
E aí, quando foi no outro dia de manhã, no café da manhã, porque nós temos o hábito de a gente sempre tomar o café da manhã, nós dois. E se é eu que acordo mais cedo, ou se ele que acorda mais cedo não intervém, ele não espera pra gente tomar o café da manhã. E aí, no café da manhã, ele veio falar que é onde que ele sentiu a dor, o que que aconteceu, o que que o amigo falou e tudo E ele mais. esperou um momento pra poder falar. Sim, ele esperou um Foi momento. na hora. Não foi na hora que ele estava chorando, não foi na hora que ele estava no desespero. E se fosse em outro momento, o que que eu ia fazer? Eu ia lá, eu ia tomar a dor dele, eu ia querer, entendeu? E aí ele chegou e falou, sim. Ela abre a asa bem grandona. E aí, eu não perguntei. Eu queria muito perguntar o que foi, e eu não perguntei. Eu falei, eu vou esperar ele me falar. E no café da manhã ele relatou. A mãe, o amigo Tipo, aí tal. chegou em casa, ele Ele jantou, dormiu, fez o exercício, aham. dormiu, No outro acordou, dia, sim. botou calma, Aí quer ele falou, conversar. mãe, aconteceu assim, assim, na educação física, assim, assim. O amigo falou isso e isso, eu não gostei. E eu me senti assim. Isso eu gostei, porque ele soube relatar tudo. Então, é o que você acabou de falar. A cura, quando começa em nós, ela vai passando. Sim. A cura no meu profissional, eu poder falar e saber como falar. Porque antes, o que que acontecia? Eu me calava muito no meu profissional em sala de aula, né? Muitas das vezes, em paz que a gente vive, como qualquer profissão, e eu colocava na minha cabeça, não devo falar, não vou falar, deixa isso quieto. Hoje não, hoje em dia eu sei verbalizar, eu sei pontuar, sei também esperar, porque muitas das vezes uma situação aconteceu hoje. E naquele momento, naquela emoção, você não precisa resolver agora. É. Eu posso esperar. Então, no outro dia eu sei chegar, eu sei resolver, eu sei conversar, colocar o meu ponto e defender o meu ponto, porque antes eu até colocava o meu ponto de vista. Mas se viesse qualquer outro argumento, eu falava, ah, então tá bom, e deixava o meu quieto. Por mais que eu acreditava no meu ponto de vista, mas deixava o meu ponto de vista quieto. Hoje em dia eu falo, não, mas é assim, é assim, é assim. Dentro da lei é assim, assim, assim. Dentro da educação, então eu já vou certinho, baseado. Porque eu acredito no meu ponto de vista. Em relação a eu com a minha vida, eu não aceitar mais qualquer coisa. Eu saber que eu não preciso mais aceitar qualquer coisa. Migalhas, né? Não preciso aceitar migalhas. E eu não preciso aceitar nada que venha disfarçado. Não preciso mais aceitar nada que venha disfarçado. De um presentinho disfarçado, querendo comprar algo, e eu sei que eu não preciso mais daquilo. Porque eu posso ir muito mais do que aquilo. Então, isso tá sendo. Te compra mais. Não é um presentinho que me compra mais. Arrasou demais. E nenhuma fala também vindo com outras coisas por trás, Uhum. entendeu? É aquela coisa de você ir se conhecendo e também, conforme você se conhece, vai vindo um discernimento. Então, o discernimento das coisas, o discernimento de você saber que agora não é o momento, que você pode esperar um pouquinho e quando você for falar, você vai saber como falar. Um momento também de você chegar a falar até aqui foi bom, até aqui foi tranquilo e agora eu posso voar. Isso. Isso é muito importante, né? Sim. Demais. Porque a gente vê assim, eu estava conversando, né, com uma pessoa essa semana e falando, tem muita gente que quer ser grande, mas age como uma criança de 4 anos, birrenta, pirracenta, que não sabe. Só Quer ser grande cresceu, na birra. Só não, cresceu só o cresceu o corpo. corpo, mas as Sim. atitudes são tão de criança, de pirraça. E eu não tenho esse medo de confrontar, igual eu te falei aquele dia no consultório, assim, 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 você tá fazendo isso com o seu filho. Isso. Sim. Ficou com raiva de mim, virou as caras, foi embora, o problema é seu. Deu, é é porque é seu. Doeu porque é seu. seu. Causa razão que é seu. Sim. Então, assim, como terapeuta, porque se a pessoa, ela vem até mim, Uhum. ela me dá autorização de falar a minha percepção como terapeuta, Tenho certeza. como, né? Então eu falo, olha, essa atitude é de criança, olha para sua criança, o que que a sua criança tá querendo te mostrar? O que que você tem que olhar nessa criança, Uhum. né? E Porque foi tem isso que mesmo. olhar, acolher, entender, resolver e se libertar. Não pode continuar no mesmo padrão. E no meio desse processo de sábado pra cá, ambos tivemos problema com a criança no mesmo dia, No né? mesmo Na segunda-feira. É porque são Aí na ressonância da noite, um acabou. Eu falei, pelo amor de Deus, me liga agora. Foi. E E aí ali foi um conectou, problema. libera. tudo. Libera. Sim. Porque assim, tem gente que pega aquele problema, ela fala assim, eu me tornei vítima do problema. Não. Eu vou ver o problema, eu vou falar pra todo mundo o problema, porque aí o problema, porque é o problema. Uhum. E fica todo mundo, tipo assim,
Nossa. Não, o pior, tem gente que não faz nem mais nossa. A pessoa tá tipo É. assim, tá, e o que você vai fazer com isso? Não Porque tem. assim, Vira um falar do disco. problema não tem problema. Mas quando você fala pra querer resolver ele, Sim, você tem que se você quer falar dele só pra você reclamar, ficar na posição de vítima. Uhum. aí você quer que eu faça o quê? Que eu passe a mão na sua cabeça? Ah, Se coitadinha. você pudesse, poucas palavras, Uhum. olhar agora, assim, fechar seus olhos e ver a sua criança interior aí, o Dudu lá com menos de 7 anos. O que você falaria para ele? Que lindo. Nossa, que pancadão, hein? Que vai ser tudo diferente, né? Eu vou chorar. Que tudo é para aprendizado, tudo. E que não vai definir o seu futuro. Você vai brilhar. Você cresceu, você sonhou e hoje eu consigo realizar. Consigo realizar muitas coisas. Pelo fato de lembrar exatamente dessa criança sonhadora que às vezes ficava olhando daqui o povo no palco ou qualquer outra coisa. Hoje eu vejo que eu consigo estar no palco e atrás do palco. E o que essa criança fala para você agora? Eu vejo ela sorrir. Sorri muito porque ela sonhava muito com tudo isso. E ninguém entende. Ninguém entende, mas ela diz que valeu a pena. E você, Vanessa? O que você fala para sua criança aí? Bicha. Ai, Oi. agora a gente pode falar. Agora a gente dá conta. Agora a gente pode falar. Agora a gente pode se expressar. Não precisa mais engolir o choro, nem o calabouço. Não, não. Pode falar o não, o sim. Por favor, um pouquinho de água. Nós podemos escolher. Não precisamos pegar nada de pronto e engolir, sentir medo de falar, calar, ficar quietinha num canto. Agora a gente pode falar. E o que a criança fala para você? Então, quando você fez essa pergunta pro Dudu, na hora me veio a resposta sendo comigo. Ela pegou na minha mão e caminhou comigo. Foi muito lindo. E o que agora vocês têm? Um recado para essas pessoas também, assim, uma frase só, Dudu. Uma frase só, porque você fala que eu falo demais aqui, mentira. Uma frase só. Não permita mais que outras pessoas definam aquilo que você é ou aquilo que você vai fazer. Por todos os sonhos que você tem, não se anule pelos outros, não se esconda pelos outros. Lembra que você pode ser o precursor da sua história, você é o protagonista da sua história. E ninguém vai tirar de você o direito de brilhar. Jamais. E lembrando sempre que eu já não sou o mesmo de ontem. E você, Vanessa, qual é o seu recado para quem vai te assistir? Agora nós podemos voar. Essa mulher que tá aí, eu falo num lugar onde eu estive, né? Um lugar de querer ser boazinha, ser vítima, porque estar no papel de vítima também requer algumas atenções, que quando você não tem o discernimento, você acha bom ter esse tipo Sim. de atenção. E a grande mensagem é essa: você pode voar. Faça o seu voo, faça do seu jeito, faça da sua maneira, coloque o seu toque, coloque seu sorriso e voa, porque você pode voar. Se você ainda não está seguindo o canal, já começa a seguir, já vai lá, ativa o sininho, Grace Dutra. Hoje, gente, são duas mulheres extraordinárias que viveram o extraordinário com a gente no dia 25 de outubro. Elas estão representando a Trael. Trael foi um dos nossos maiores patrocinadores, uma empresa que investe na saúde mental e emocional dos seus colaboradores. Tinha dezenas de mulheres da Trael ali no nosso evento. E hoje a gente vai falar com essas mulheres sobre a experiência delas ali, a experiência delas na empresa, como é trabalhar numa empresa que investe nesse clima organizacional, nessa saúde mental e emocional do principal ativo de uma empresa, que são os colaboradores. Bem-vindas, eu vou deixar que vocês se apresentem. Como é estar, né, aqui hoje, como é para vocês? Agora eu vou ficar quietinha porque o palco é de vocês. Quer começar? Pode começar, Lu. Eu sou a Lorena. Eu estou na Trael há 3 anos.
E hoje eu cuido da parte de marketing, principalmente o externo. Mas assim, tenho dado sempre auxílio com as meninas lá do RH, nossas psicólogas e psicólogos que a gente tem dentro da empresa, né? Para cuidar também dessa parte interna, de toda a comunicação. E pode falar. Eu sou a Maria Juliane, já estou na Trael há mais de 10 anos, né? Trabalho no comercial, sou supervisora, né? A gente administra ali os contratos da região do Brasil inteiro. E assim, é um prazer estar aqui, né? E é como você disse, investe realmente nas pessoas, né, Lorena? Porque é algo voltado para dentro, para nós, né? Isso mesmo. E é importante, né? Vocês têm hoje lá, qual a quantidade de funcionários na empresa? Hoje em dia, a gente tem direto, assim, são mais de 1.500 colaboradores. Olha só. Fora os indiretos, terceiros, porque assim, Sim, porque se soma, né? O grupo é Trael e Centro-Aço, né? Uhum. Então, hoje a gente tem também a unidade do Pará, né? Que é a nossa recuperadora, né? A gente tem também o CD em São Paulo. E aí a gente tem ali na Trael, a gente tem a fábrica da Rua Paulo Massayuki. E atrás também a gente tem uma nova expansão ali, né? E mais a Centro-Aço, que é do lado, que é do complexo. Então, é do todo o grupo mesmo. E aí ele já dobra de tamanho, né? Exatamente. Ele já dobra de tamanho. hoje em Legal. dia, de complexo, são 152 metros quadrados. E assim, de área construída são mais de 80 mil metros quadrados. Muito grande, né? Sim. E como é trabalhar nessa empresa, que a gente percebe, né, todo o cuidado deles ali com vocês, sempre em treinamentos, né? Tô em treinamento, tô aqui, tô ali. Como é para vocês essa sensação? Principalmente mulher, eu sempre digo assim, mulher, ela não consegue deixar em casa a malinha com os problemas. Se for mãe, então esquece. Se a criança começou a apontar ali uma febre, ela leva tudo isso para a empresa. Como é lidar com isso e como é para vocês trabalhar numa empresa, né, que olha para esse lado aí humano, saúde mental, saúde emocional? Então, assim, eu vou falar da minha parte, mais essa questão que estou perto, principalmente ali do pessoal que cuida das pessoas, e depois você fala o seu lado de mãe, que você gosta de ser mãe. Isso, exatamente. Mas, assim, hoje a Trael, ela tem parceria com diversas empresas, como, por exemplo, Senat, onde já tem esse cuidado, assim, temos desconto com profissionais. Temos também lá dentro do nosso quadro mesmo interno, psicólogos que estão prontos para atender. Claro que, assim, viu que tem alguma coisa ali, um colaborador está diferente, a gente faz esse primeiro chamamento, esse primeiro acolhimento, para depois, caso seja necessário, a gente faça o repasse, assim, para um profissional, né? Porque até a gente sabe a questão de ética, de vivência, como que funciona, né? E aí, além disso, a gente tem também parceria, assim, com clínicas particulares, para que, de fato, se a pessoa se sinta acolhida, se sinta querida, se sinta, assim, que é parte da família mesmo, porque a gente fala que a Trael é mais do que uma empresa, né? Sim, realmente é uma família. Eu entrei na Trael como jovem aprendiz, né? Por isso que tenho aí esses mais de 10 anos e hoje ocupo esse cargo de supervisora. Então, eu me formei na Trael, né? E assim como a gente tem, né, praticamente o nosso setor jovem aprendiz que tiveram a oportunidade de crescer ali dentro, né? Que foi evoluindo junto com a empresa, né? Somos muito grata por tudo isso. Agora que sou mãe, né? Meu neném tem 1 ano e meio, né? 1 ano e 6 meses. E eu sinto o mesmo suporte, né? Sempre que preciso também, eu tenho esse suporte, consigo sair, né? Até o Dimas Yamanaka, né? É uma referência, assim. Então, a gente, às vezes, acaba se abrindo até muito mais. E ele tá ali com a gente. Como assuntos de família mesmo. E é o que a Lorena disse. Nós somos mais uma família do que uma empresa ali. Legal. E vocês percebem essa questão da a pessoa estar com um problema emocional e levar e ter realmente prejuízos, né, para a empresa, porque se ela tem uma linha de produção, se ela não está concentrada no que ela faz, ela pode gerar um acidente de trabalho, pode gerar um retrabalho, pode gerar uma entrega que não é aquela entrega, a melhor entrega, né? É nítido para vocês conseguem perceber isso? Agora eu entendo, olha, a pessoa estava com um problema, por isso que gerou isso, por isso que teve isso aqui nesse setor. Sim, Consegue? principalmente os trabalhos mais detalhistas. Na verdade, o de Atrael é bem os transformadores, né? Que as mulheres trabalham ali mais na bobinagem, né, Lorena? E é um serviço ainda que é bem manual, né? Então, que exige mais detalhe é mais fácil de se perceber, né? Às vezes a pessoa tá ansiosa ali, tá, né, saindo toda hora e volta. Então, eu acho que eles conseguem perceber sim e conseguem prestar esse suporte mesmo.
E assim, e o bacana também é porque assim, falar eu acho que qualquer empresa fala, né? Mas Sim. ver de fato que há um trabalho feito ali, porque, por exemplo, a gente tem algumas campanhas, como o Setembro Amarelo mesmo, fora outras também, onde a gente sempre busca um olhar de fora também, para poder vir conversar. E a gente já teve momentos, inclusive, assim, que nas próprias palestras, da mulher começar a chorar e falar: caramba, assim, eu passo por isso. Até da questão, por exemplo, né, até de caso, violência doméstica. Então, assim, a gente já teve casos assim. Então, assim, e principalmente foi por isso que a Trael acreditou no extraordinário e abraçou na causa e, assim, conversar com as mulheres e ter o retorno delas falando o quanto foi importante, assim, eu acredito que faz a gente ver que tá indo pro lado certo mesmo. E agora vamos então falar do Vivo Extraordinário. Como foi para vocês? Porque eu que estava lá, né? A minha visão é uma. Como foi vocês receber isso lá no Vivo Extraordinário, né? Como que foi chegar, como que foi estar ali, como que foi receber tudo aquilo que foi entregue, né? O que que fez de diferença na vida de vocês? E lógico que vocês estão representando todas as mais de 30 mulheres que estavam lá, né, da empresa. A gente teve, né, a gente comentou, né, durante a semana com algumas delas, né, e assim, realmente foi uma imersão, né, para nós. É algo até que a gente quer mais, né, receber um pouquinho daquilo e assim, a gente viu a necessidade de mais, sim. Estamos absorvendo tudo ainda, porque é muita coisa, né, muita informação, exatamente. E é isso, a gente tá levando aí pra vida e a gente quer ter oportunidade de mais momentos assim. E compartilhando também, porque querendo ou não, por exemplo, para aquelas que não teve a oportunidade de ir, e até para os próprios meninos mesmo, assim, que falam, e aí, como que foi lá? A gente literalmente tá um trabalho de formiguinha, assim, foi ótimo. E assim, e eu acho que muda também no dia a dia, pelo menos para mim, assim, eu acho que no dia a dia, nas pequenas coisas, a gente vai dando, assim, aquele insight e pensa, nossa, caramba. Faz sentido, né? Exatamente, faz sentido. Vocês estavam desde de manhã? Sim, a gente coordena tudo. Então, nós tivemos lá a quebra de correntes, depois a gente teve as palestras ali, né? Sim. Doutor Alberto, depois o Alan, daí a gente teve a Meire, aí eu voltei com a técnica da criança, depois tivemos mais painéis, e no final eu fiz, né, a faxina e o criar, né, da sua nova vida ali. Qual que impactou mais vocês? Eu acho que tudo ali pra mim, tanto a quebra de corrente quanto o acolhimento da criança interior, pra mim, eu me vi, né, ali nesse momento, consegui sentir mesmo, então pra mim foi tudo deu pra absorver alguma coisa, né, um pouco que seja eu consegui absorver. Eu acho assim, até pelo que eu vi também, que a quebra da corrente foi algo assim que foi bem forte, porque tanto não só pra gente, mas até para as meninas que estavam ao nosso redor, assim, ao nosso lado, a gente via que a emoção tomou conta, assim. Sim. E é isso que eu falo, a gente vive presa a correntes que a gente não vê, a gente não percebe. Palavras que a gente ouviu, sentimentos que a gente guardou, palavras que a gente não falou e que ficaram ali, e abusos, né? Nós estamos num estado que é o campeão em feminicídio, um país que a cada 7 minutos uma mulher sofre um abuso, é abuso verbal, abuso emocional, abuso de todas as formas, né? Então, eu sempre digo, né? Eu levo aquilo que eu já vivi. Enquanto eu não quebrei em mim as correntes, enquanto eu não acessei em mim a minha criança, enquanto eu não tirei de mim os lixos, eu não consegui ter essa vida extraordinária. E enquanto a gente não vive a jornada, não tem como a gente transbordar no outro, né? E eu falei para a Luciana, falei, amor, ele ficou lá nos bastidores, né? Eu perguntei a mesma coisa, falei, qual que você acha que foi mais forte? Ele falou, não teve mais forte, porque cada um, acho que absorveu um pouco e foi fazendo sentido. Porque eu falei, não ia adiantar eu acessar a criança com um monte de correntes ainda presa. Um protocolo. Elas tinham que primeiro quebrar. Quebrou a resistência, aí eu consigo acessar, né, em camada. Depois que eu acesso, acolho a criança, ela fica tranquila, ela permite que eu tire os lixos. Depois que ela tira os lixos, é que ela vai deixar criar essa nova vida. Porque senão, como que eu vou criar uma vida em cima de um monte de lixo, com a criança lá entulhada e tudo isso dentro de um monte de corrente? Então, é tudo pensado para que haja esse melhor, né? E eu acho assim que a gente até estava conversando sobre isso, que a pessoa também tem que estar aberta a receber. Não tem milagre, não é pozinho mágico, não é varinha de condão e não é um estalar de dedos. Sim, você é responsável pela sua mudança. Exatamente. Só você. 8 horas para recuperar 10 anos que você perdeu,
Porque ali você pode sim ter uma virada de chave e falar, poxa, eu larguei minha faculdade 10 anos atrás, agora eu volto. Sim. Ah, tem um plano meu lá na gaveta que agora eu vou tirar ele, vou, né? Tem 10 anos que eu não me olho no espelho, eu vou voltar a me olhar. Eu não estava me cuidando, eu vou voltar a cuidar. Mas a decisão é de cada um, Exatamente. né? Se a pessoa não está pronta para receber, posso virar vestido de palhaço, virar de cabeça Sim. para baixo, que não tem jeito, né? É A verdade. pessoa tem que estar aberta. As sementes, elas foram, né, lançadas. E ali vai ter o pedregulho, vai ter o espinheiro, vai ter a terra seca e vai ter a terra fértil, né? Vocês são terra fértil, né? Sim. E muitas, eu tenho certeza. Ali eu falo assim, a maioria era terra fértil. A maioria das mulheres estavam ali. Eu acho que menos de 10% estava ali dispersa. Sim. Porque os depoimentos que eu ouvi, até do pessoal, do som, cara, o que foi isso? Meu Deus, olha isso, né? Sim. Então, depoimentos, né? Eu falei, algumas pessoas que eu tô pedindo autorização para postar, né? Ah, enquanto eu tava ali, as lágrimas desciam, minha alma era lavada e não sei o quê. Eu falo, ó, que legal, áudios, né, de 10 minutos. Eu cumpri o propósito, Sim, é verdade. né, de entregar. E a gente, aí tem um monte de gente assim, já, e quando é o próximo? Já vamos marcar o próximo. Quando vai ser o próximo? Eu falei, calma. O coração quer, a mente fala, para de ser louca, você nem descansou ainda, você nem dormiu ainda, né? Vamos respirar. Mas é maravilhoso de ver, né? Não, Colocar em prática isso. Vocês já fizeram a tarefa que ficou para casa? eu não fiz ainda. Eu também não. Deixar final de semana, eu quero estar bem tranquila. Depois. Mas assim, mas de verdade, por tudo assim, tanto a gente comentando como a gente tá mais próxima, mas o que a gente conversou com as meninas também, assim, todo mundo sem, assim, acredito que, né, pelo Sim, menos até as meninas da fábrica, a gente viu que postou, que nossa, movimentou, que realmente e foi viviam uma a coisa assim que cenário. realmente eu fiquei encantada, porque eu não esperava que ia ter esse retorno tão grande, principalmente das nossas mulheres que estão ali no dia a dia, porque elas já têm, assim, de repente não tem tanto acesso como a gente, então, assim, Setores, né? Sim. Tem alguns setores que tem que ter mais treinamento, mais acesso, outros nem tanto. então, assim, foi uma coisa muito bacana ver o quanto que elas receberam e gostaram e também estão nessa querendo mais. Que legal. Eu acho que esse é o fundamental, né? A gente vai fazendo os funis, né? Porque, como a gente disse, não tem como entregar a mesma entrega. E o consultório é muito limitado, né? Eu consigo atender 2 pessoas por dia, né? Uma de manhã e uma tarde. Então, do fundo do meu coração, o desejo era isso, mostrar, plantar essa semente para o máximo de mulheres possível ao mesmo tempo, porque nem se eu quiser, né? 340 mulheres, quanto tempo eu vou levar para alcançar essas mulheres no 1 a 1? E Sim. quantas mulheres que estavam ali, que choraram e que derramaram a sua alma, estavam num momento de dor tão grande, achando que não tinha mais saída. E quando você fala, é possível, você consegue, você é capaz, você é um diamante, você vai se lapidar. Né? Lá de cima eu ficava olhando as lágrimas, os olhinhos ali brilhando, né? E vai. Fala assim, é isso. A semente foi. Agora cada uma, né? Vai buscar um pouco mais, de acordo com o seu nível. Ah, é o livro que ela vai ler que tem bem mais coisa do que foi entregue ali. É a mentoria que ela pode vir e a profundidade vai ser um pouco maior. Eu sempre digo, 70% das mulheres, elas não precisam ir para o consultório se elas passarem pela mentoria. Porque na mentoria a gente já tem um nível de profundidade maior do que o do evento. Mas 30% pode passar e vai ser necessário ir para o consultório. Porque cada um é única. Sim. Cada dor é única. Tem dor que ela não vai abrir na mentoria ali, que é em grupo. A gente vai ter que tratar no individual, né? E é se respeitar. É olhar e falar, eu posso. Eu mereço. Eu consigo. Eu me permito e eu vou. E você, Lorena, se você fechar os olhos agora e olhar para sua criança interior, o que você diz para ela, para a menininha lá, a Lorena, com menos de 7 anos? Ah, eu digo para ela que tudo aquilo que ela sonhou, ela já está conquistando e que ela pode conquistar muito mais. Que legal. E o que ela fala para você de quem você está se tornando? Ah, eu acredito que, não sei, assim, Fecha os olhos e conecta, ela vai te responder. Pergunta para ela, o que você acha de mim, do que eu estou me tornando? E ela vai te responder. sendo muito sincera, assim, eu acho que ela tem muito orgulho da pessoa que eu estou me tornando, da mulher que eu já me tornei e da mulher que eu estou me tornando. É isso aí. Eu ainda tenho muito. A viver e a realizar, né? E você, amada? Quero que fique calma, que tudo vai dar certo, que tudo deu certo, né? Exatamente.
e que a gente vai conquistar o mundo ainda aí. E o que ela fala pra você? Orgulho, Olha que muito lindo. orgulho, porque jamais imaginei que eu viveria tudo que eu vivi hoje, né? Olha só que lindo. Vendo, Orgulho, Júlia? É nossa sobre senhora. isso, né? É, É isso, a gente até se emociona, né, de falar. é. Qual a maior lição que vocês tiraram lá do Vivo Extraordinário? Eu acho muito importante essa questão de que você é capaz. Eu acredito, na verdade, assim, que tem muitas pessoas que elas não sabem do potencial que elas têm. Não veem isso. Falo até por experiência própria, assim, que eu sempre me sentia que, por mais que eu sou uma boa profissional, parece que ainda estava faltando alguma coisa. E então, assim, acho que você acreditar e saber que você é capaz, que você pode se tornar a sua melhor versão, não tem preço, assim. Exatamente. Foi realmente extraordinário. Pra você. Que eu mereço mais, né? Me colocar no meu devido lugar, eu mereço mais, eu sou capaz de mais, né? E é isso. E para as mulheres que estão nos assistindo, qual é o seu conselho? Acreditar no próprio potencial e, assim, não ficar segurando, achando que não é capaz, tenha tido o passado que teve. Porque a gente muitas vezes pensa assim, eu mesmo vim de uma família simples, e assim, ao invés de ficar sentada me lamentando e pensar, para mim é só isso? Não, eu quero mais do que isso. E assim, eu já passei por momentos em que pessoas me desacreditaram, mas eu não deixei isso me abalar. Então a gente precisa sim, mulher, acreditar que somos capazes. E você? Se permitir, né? Eu acho que o primeiro passo é se permitir e ter a resiliência, não desistir, buscar todos os dias. A gente sabe que não é fácil. Como você disse, tem interferência do meio, né, que a gente vive. Então, é isso, se permitir e ter resiliência todos os dias. E hoje mais um episódio especial falando sobre transformação, sobre o Viva o Extraordinário. Se você perdeu o evento, então acompanhe aqui com a gente para você saber o que rolou. Quais foram as transformações geradas no dia 25 de outubro, lá na Fatec Senai, no maior evento de saúde mental e emocional de Mato Grosso, exclusivo para mulheres. E comigo hoje está aqui a Fernanda e a Patrícia, que participaram do evento, não só nos bastidores, mas participaram como mulher, como painelistas, como palestrante, a Paty. Então, elas vão mostrar pra gente como foi esse olhar delas ali. Bem-vindas, Fernanda, bem-vinda, Patrícia. Podem se apresentar, falar aqui, né, o que vocês fazem, e o palco agora é de vocês. Bom, meu nome é Patrícia Taldivo, eu sou empresária, atuo no ramo dos doces aí, e tive a oportunidade de estar no Viva Extraordinário, num momento muito especial, contando um pouco da minha história, fazendo a minha palestra sobre doces, sonhos, negócios reais, o poder da mente. Foi muito legal. Eu acredito que a gente impactou muitas pessoas. E foi um momento, assim, que fez realmente diferença, não só na vida das pessoas que estavam ali, daquelas mulheres, mas na minha e da minha equipe também que estava ali. Foi muito bom. E eu sou Fernanda. Hoje eu estou como secretária de comunicação lá de Nossa Senhora do Livramento. Conheço a Grace há pouquíssimo tempo, né, Grace? Brincadeiras à parte, mas eu conheço a Grace já faz um bom tempo. E para mim, o evento foi assim muito impactante. Eu nunca me imaginei estar ali para contar a minha história, da minha transformação para aquelas mulheres, para influenciar aquelas mulheres também, que a vida delas também podem ser transformadas, né? E eu fiquei muito honrada e estou muito honrada de estar aqui com vocês também hoje. Como foi para vocês estarem lá embaixo e depois estarem no palco? Como que foi esse olhar para vocês? Para mim, eu já passei por essas duas fases nos eventos da Grace, né? Como cliente, né, ali, mentorada, e assim, a experiência que a gente tem ali, a gente recebe muita coisa, coisas que a gente não imagina, a gente não espera, né? Quando alguém convida a gente para ir num evento de saúde mental, a gente fala assim, poxa, eu não preciso disso não, né? Acho que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Poxa, você acha que eu preciso disso? Aí você fala assim, vou lá, né? Só para conhecer, para ver o que que é, né? E aí quando você chega lá, você sai com o olho até inchado, com o pulso até vermelho, de tanto puxar a borrachinha, né? E transformada. E estar ali também para ajudar a transformar, agora voltando para o outro lado, né?
também é muito bacana. Porque quando a gente estava na posição de mentorada, a gente não imagina que a gente um dia vai chegar lá e falar assim, eu fui transformada. E é muito bacana isso. E o principal que eu penso, assim, não é nem eu ser transformada, é saber que a minha transformação pode gerar transformação em alguém. Exatamente. Mulheres transformadas transformam outras mulheres. Né? Eu ouvi muito depois do evento, as mulheres falaram, nossa, eu ouvi tantas mulheres ali, tantas histórias, eu me identifiquei com um pedacinho de cada história que foi contada. Exatamente. Porque a gente aprendeu tanto a se calar com as nossas dores, que a gente acaba achando que a minha dor é única e fala, poxa, porque só eu sofro. Não, cada uma tem uma história, cada uma tem uma dor. E a gente pode usar isso. Você quebrar essa arrogância de mulher maravilha. Não, eu tenho uma dor. Exatamente. Eu passei por uma jornada. Eu me permiti e hoje eu tô aqui. E às vezes a gente acha que é até algo simples, né? Medo de dirigir como tinha, em chuva, medo de chuva, eu passava também para o meu filho. Meu filho, ele, depois que eu me curei desse medo de chuva, ele também nunca mais teve também medo de chuva. Então, assim, para você ver como que até passa da gente para o nosso filho também, né? Além do medo de chuva, eu estava bloqueando ele até mesmo de crescer, né, Grace? Sim. E aí, depois que eu me transformei, o meu filho também foi transformado. Exatamente. Eu falo, ninguém sabe tudo. A gente não sabe tudo de tudo. Sim. E muita coisa que a gente passa para os filhos inconscientemente, é o melhor que a gente podia dar naquele momento, mas a partir do momento que eu sei que a minha atitude inconsciente gerou no meu filho um problema, um comportamento, a minha obrigação e a minha responsabilidade é de falar para e liberar esse filho. Né? Por quê? Quando eu fui mãe, eu não tinha o mínimo do conhecimento que eu tenho hoje. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo e eu lembrei da Grace na hora. Esses dias o meu filho, ele tinha derrubado. Na verdade, eu tava me maquiando e meu filho assistindo televisão. A Grace me conhece e sabe que um dos meus maiores problemas era falar sim para todo mundo, né? Então, assim, eu falava muito sim, 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 sim. E aí, eu aprender a falar o não também foi uma cura. E viver isso com meu filho foi assim. Eu vou contar a história pra vocês conseguirem entender. Eu tava me maquiando e aí eu derrubei um negócio no chão. E eu falei pra ele, filho, pega aí pra mim. Ele olhou pra mim e falou assim, não foi eu que derrubei? Eu poderia pensar como uma falta de educação ali na hora. Mas aí eu pensei comigo e eu falei assim, eu não pedi por gentileza, por favor, pega pra mamãe. Eu só falei assim, filho, pega aí pra mim. Aí ele falou assim, não fui eu que derrubei. E aí eu pensei, gente, ele tá certo. Não foi ele que derrubou. Por que ele tem que sempre fazer algo? Ele também tem que saber falar não pras pessoas. Aí depois eu falei assim, filho, fazendo favor, pega pra mamãe, que a mamãe tá um pouquinho ocupada. Ele foi lá e ele pegou. Mas eu percebi que isso também já tirou dele. Ele sabe falar o não, que foi algo que eu não aprendi. Se eu falasse isso pra minha mãe, ela não ia ter esse olhar. Ela ia simplesmente falar assim, cala a boca, pega aí, entendeu? Então, assim, eu consegui tirar esse bloqueio deles também. Não rompeu o ciclo. Exatamente, não passou pra frente esse ciclo. Romper o ciclo, exatamente. Eu acho que é a parte mais importante, né? E você, Paty, como foi estar lá embaixo recebendo, depois no palco, e depois ajudando no talk, que você ainda foi pro talk, né, com as mulheres, né? Assim, é sempre uma experiência nova, é sempre um momento novo, né? Eu já passei por sessões com você, então, assim, nós destravamos muitas coisas ali, olhamos para várias coisas, aí a gente já acha que tá tudo resolvido, né? Sim. Até que acontece um outro momento, como aconteceu no Extraordinário, né? Então, viver aquilo ali e olhar as pessoas que estavam ali naquele momento, assim, me mostrou algo novo, algo diferente. Porque todo mundo está querendo evoluir em algum momento, de alguma forma. E quando, né, a gente estava passando por todo o processo ali, se reconectar, de olhar para a criança interior, né, quebrar as correntes e tudo mais, aquilo começou a me dar um pânico. E logo mais, né, a Grace vai e entra, faz o que tem que ser feito. Eu falei assim, agora como que eu vou pro palco daqui a pouco? Tava destruída já, né? Ai, e me deu sabe quando você sente o corpo tremer, assim, a carne tremer? E eu olhando aquilo acontecendo, aí eu falei, não, já vem a limpeza. E foi impressionante, porque aí veio a limpeza, encerrou, daí a pouco teve um outro talk. A hora que eu percebi, eu tava calma. Eu falei, já eu entro.
e eu vou fazer acontecer. Então, assim, olha como a gente se transforma num único momento Exatamente. diante de uma decisão. Então, assim, a gente passou pelo processo, né? E olhar para dentro da gente, nossa, o que que eu tenho medo? O que que tá me travando? Por que que eu não tô dando o próximo passo? Então, assim, estar lá, me conectando com aquilo e com as mulheres ali, eu falei, eu preciso entregar agora o meu melhor Sim. para que elas realmente saiam daqui e entendam que, de fato, a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, assim, levar para elas depois, em cima do palco, a oportunidade de falar assim: você também pode fazer algo, você pode empreender na sua vida, você pode direcionar a sua vida através das suas metas, dos seus objetivos, né? Você pode organizar o que precisa ser organizado. E você precisa agir para isso e mostrar que é possível e de uma forma leve, porque assim, quando eu trago o com doçura, eu quero Sim. mostrar exatamente isso, que a gente vai passar por momentos difíceis. Nós estamos aqui para evoluir, Sim. né? Todo esse processo do Viva Extraordinário é que é para que a gente saia de lá melhor do que a gente entrou, Com certeza. né? Então, quando eu pude levar um pouco para as pessoas que a gente pode sim empreender e pode mudar o rumo da nossa vida com doçura e com leveza, impactou as pessoas, nossa, eu achei incrível isso. Então, assim, a gente está nos dois lugares, tá lá embaixo, tá recebendo tudo aquilo, e depois poder realmente transbordar, igual você falou, na vida das pessoas, nossa, é incrível, realmente extraordinário, né? E o transbordar, para mim, é muito forte, né? A gente sabe que estar nessa jornada, quem tem, no meu caso, né, a questão da curadora aí, da ajudadora, né? Realmente o objetivo é esse, é ajudar no processo, na jornada. E é muito gratificante, né? Mas eu falo princípios, né? Para mim, sempre o principal foi olhar primeiro para minha casa, para o meu marido, para os meus filhos. Um dia eu ouvi, né, de um dos meus filhos, falou assim: mãe, esse é o seu sonho, não é o nosso. Aham. É o seu, não é o nosso. Aí eu falei assim: ok, mas não é porque é o meu que vocês não podem participar. Porque família é isso. É eu vibrar com o seu sonho e poder contribuir o máximo que eu puder dentro do que é a minha parte para que você realize o seu. É verdade. Aí, quando eu falei isso, parou, olhou e falou assim: entendi. Então, ver ali meus filhos, né? A Adri não pôde vir, né? Tá morando lá em Curitiba, mas a Eve estava ali, a Issa, a Luan, né? Os namorados ali, tudo junto, a galera, minha sogra, a minha costureira, a Ivone, e mais um monte de gente, né? Que anos ali conhece. A Girlane, de 26 anos, né? De amizade. Então, assim, a G, que tá lá na Irlanda, o livro, né? A gente vai mandar o livro para ela lá, 44, 45 anos de amizade. Sem noção pra isso, Legal. né? Minha babá, a gente se fala até hoje. Mandei, tá o nome dela lá no livro dela, do É marido, difícil uma conexão assim. né? Falei, manda seu endereço que o livro vai chegar para você. Ai, Grace, que lindo. Mandei, printei a parte do livro, tá o nome dela lá, bonitinho. E ela falou assim, ai, você lembrou de mim? Eu falei, lógico que eu vou lembrar, imagina se a gente vai esquecer, né? Então, honrar as pessoas, viver a jornada, transbordar, essa é a minha missão. Ah, recebo um monte de pedrada? Com certeza. Ah, sim. Inevitável, né? Inevitável. Mas Vai eu falo, lá. é você saber quem você é e aqui você foi chamado. Jesus foi crucificado, né? Então, eu sei a minha essência, eu sei por que que eu fiz o evento, eu sei quantas mulheres foram impactadas, eu sei cada depoimento que eu recebi, né? De cada pessoa. E deve trazer o recado da nossa amiga Gonçalina, lá de Livramento. Ela falou pra mim, Fer, fala pra Grace que, olha, eu estou impactada até agora. Ela que veio até a Grace, né? Eu apresentei as duas. Elas se conheceram, ela se apaixonou no trabalho da Grace. Trouxe a prima, eu acho que a Sebastiana é a prima, né? Prima. Também se apaixonou, também fez a mentoria. E no evento ela trouxe a mãe dela também. Olha que legal. E a mãe dela também, Que linda. porque igual você falou, né? A mãe também cura o filho, né? Claro. Com certeza. E se ela tá levando a mãe dela se curando, ela também vai curar muitas coisas, né? Exatamente. E essa mãe vai curar, além dos filhos, os netos, os bisnetos, tataranetos e todas as matriarcas. Você imagina o poder, né? Você vê, igual em casa, né? Foi uma amiga e foi a minha mãe. Que Minha trouxe mãe, você. aí a minha mãe me trouxe e a gente entrou ali no momento e falou: olha, a gente está olhando para o mesmo lugar. Então a vida dos meus filhos, né, e dos netos dela já vai ser diferente. Claro.
Já vai ser Com certeza. E quantas mulheres vieram lá de Livramento? Umas 10? Umas 10. Eles vieram de van, pra vocês terem ideia. Eles saíram de lá, era mais ou menos umas 6:30 da manhã, vieram de van. Tudo bem, lindo. demais. Quem quer, corre atrás, né, Grace? Exatamente. E para quem não quer amar, você pode dar de graça. Ah, bom. Aqui não vai, entendeu? Ela já garantiu a presença dela em 2026, tá? Ela já falou, pode falar pra Grace, já me passar o valor, já me passar tudo, já deu lista de reserva já, que ela vai trazer todo mundo que veio na primeira, vai vir na segunda de novo. Sim, Luciano falou assim, tem um monte de gente mandando mensagem, né? A Márcia, ai, dona Igreja, tem gente perguntando do próximo, não sei o quê, papapá. Eu falei, calma, deixa eu respirar. Mas já tem lista de espera, já tem gente perguntando como que é, se quem foi já vai ter bônus, já não sei o quê. Calma, deixa eu pensar, já vamos pensar em alguma coisa, né? Já, lógico que tem que honrar quem estava ali. Ah, se eu for fazer de novo só para 300 mulheres, ali tinha 340. Então, eu já vou abrir para essa. Se quer participar de novo, você tem preferência. Porque quando eu for lançar, é outro valor, é outro preço. Gonça falou é mim, independente do valor, eu vou, porque eu só sei que eu vou. Ela se transformou também, né? A gente vai vendo, né? Eu falo, é um trabalho de formiguinha. Né? Porque ali, a gente sabe, não foi a profundidade de um consultório, vocês já passaram pelo protocolo, vocês sabem. Não foi a sua dor, era a sua dor refletindo na dor de todas. Porque as correntes todo mundo tem, a criança interior todo mundo tem, lixo todo mundo tem, trauma todo mundo tem, mas não foi o seu trauma individual. Mas a hora que aquelas mulheres começaram a bater aquele papel... Aquela energia surreal. É, surreal. Então, assim... Gente, olhar de cima, né? Na hora da técnica, ver. A hora do trenzinho, que foi... Você tava no trenzinho? Foi bonito. Você não tava ainda? Nossa, gente, foi algo assim que eu falei, meu Deus, né? A grandeza de tudo isso, o amor transbordando ali daquelas pessoas. E as futuras gerações, eu falo, para mim, né? Se eu pudesse definir, assim, uma palavra, não seria seriam duas, missão cumprida. Deixei meu legado ali. Aquelas mulheres... Nunca mais elas vão esquecer o que elas viveram ali. Não, nunca. E elas vão passar adiante aquilo. Um dia eu fui num evento. Filha, um dia eu ouvi, igual eu ouvi a história do peixe. Hoje alguém postou e me marcou, né? Igual a Grace falou, a história do peixe. A gente vai aprendendo e repetindo coisas que você não sabe nem por que vieram parar ali na sua vida. Né? Então, é isso. E vocês estão, igual você está passando pro seu filho, né? Ele está aprendendo, né? Você está passando para os seus filhos, eles estão aprendendo. Isso mesmo. Eles aprendem mais no nosso silêncio. Ele aprende mais vendo a gente. Não adianta eu falar pro meu filho, não faz isso, eu ir lá e fazer. Não adianta eu falar, filho, você tem que ser assim, e eu não ser assim. Exatamente. Né? Eu tenho que ser o exemplo, né? Eu, meu esposo. Sim. E eu vejo assim, quando a gente procura ajuda para se curar, a gente não cura também só os nossos filhos, a gente cura também o marido. Total. E a gente começa a orientar, a gente começa a entender, compreender. Cobrar menos, entender, né, que nós somos seres diferentes, ele tem a crença dele, eu tenho a minha, os dores dele, eu tenho a minha. Então, assim, a gente acaba salvando a família por completo, né? O Rodrigo, ele era muito cético em relação a essas coisas, né? Tanto que quando a gente veio gravar o podcast Casal, tudo, ele ficou, nossa, a Grace contando a história, ele ficou impactado. E ele falando, eu já tinha ouvido a sua, eu conheço a sua, agora é a dela. Então, assim, ele era muito, muito cético com essas questões, né? De mudança, mentalidade, tudo mais. Só que, assim, a nossa postura diante do dia a dia que faz com que eles olhem para aquilo e falem assim, tem alguma coisa diferente. E é diferente a mente do homem para a mente da mulher. O protocolo é diferente, o tempo que eu gasto numa indução é diferente, o tempo de sessão é diferente, a forma com que eu tenho que lidar é diferente. Por quê? É único. E o seu marido é diferente do marido dela, que é diferente do meu. Então, cada um, né? Eu olho pro Luciano, eu falo assim, quem te viu, quem te vê, né? Porque... E eu fui. Eu não fiquei assim, você tem que tanto que... Eu falo assim, você consegue ir comigo? Tô querendo fazer um curso lá em São Paulo tal dia. Ele, peraí, amor, vou ver. Quando eu vi o dar a queda. Vai ser em dezembro, né? Dezembro, eu falei que eu vou. Eu falei, se você não quiser saltar, beleza, você fica lá embaixo pra você me receber a hora que eu saltar. Mas eu vou, né? Aí eu falei pra ele, se eu quero essa sensação. Porque eu ainda sinto que eu ainda tenho coisas. Ele vai, Grace. Eu falo, ainda tem coisas. Porque se eu não cheguei aonde eu quero, é porque ainda tem algo que me prende. E o meu cérebro, a gente sabe que o cérebro, ele entende as simbologias. Pra mim, a hora que eu saltar de paraquedas, que eu abrir meus braços, gente, eu acho que o meu cérebro, ele vai assim,
né, um compound que É verdade. então eu preciso disso para quebrar correntes. São níveis e níveis de quebra, né? É que a gente tem. Eu sempre tive vontade de saltar de paraquedas também, mas eu sempre tive muito medo de altura. Ah, eu já não tenho medo. É, Eu tinha. Eu Depois até de atravessar passarela, eu tinha. Mas esses dias eu me peguei indo para os lugares mais altos sem ter medo. Olha que coisa, né? vai rompendo. E o saltar de paraquedas, assim, até imagino, assim, né? Parece que é uma sensação de liberdade, né? De que- Nossa, tô livre, né? Além da liberdade, A é adrenalina é muito grande, uma né? entrega total. É. Porque Totalmente. quem que vai cuidar ali? Você tem que ter uma fé que você vai realmente chegar. Claro que a gente sabe que de vez em quando acontece algumas coisas, mas acontece em tudo. É andando de Sim. bicicleta, é de moto, é de carro, é elevador, é avião, né? Então, assim, é uma entrega. Por quê? Porque você não sabe qual vai ser o próximo segundo, É isso. né? E assim, se acreditar, no meu caso, vai ser Deus, Pai. Agora é com o Senhor. Agora é com o Senhor. Essas asas invisíveis vão ter que me segurar, né? Então, assim, é um próximo nível. Aham. Agora, você falar assim, vamos aquele tirolesa. Eu já não. Eu acho que ele demora É, demais. Aham. Entende? Eu acho que. Eu não sei. Então, você vê que são níveis É. de correntes e de travas que a gente tem que ir quebrando, né? Olhando assim hoje, se olhar, Fernanda, para sua criança lá, com menos de 7 anos, fecha o olho aí e pensa na sua criança. O que você falaria para ela? Olha, eu, olhando pra minha criança de 7 anos, eu ia falar assim: calma, não se precipite, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo no tempo certo de Deus. Você vai chegar onde você quer chegar e você vai querer ir mais além. E você vai ter uma família linda, você vai ter filho. Eu falo assim, filho, mas eu sei que eu vou ter mais filhos. Eu tenho E até muita certeza, né, Cris? certeza. E confie no seu potencial, porque você vai longe. E o que ela fala para você? Ela fala, nós conseguimos. Nós conseguimos conquistar o nosso lugar, nós conseguimos mostrar para que a gente veio, né, para essa vida, sem se corromper, porque eu acho que é uma das dádivas maiores, né? É você viver propósito, sem se corromper, ainda mais na atualidade, de tudo que a gente vive hoje, né? Você conseguiu chegar até hoje, e eu creio que eu vou chegar ainda mais adiante, sem me corromper, e sem corromper o propósito que os princípios que a minha família me ensinou. E que ela estaria muito orgulhosa de mim por isso. E para uma criança interior que tinha medo de dirigir, como foi voar? Que você, né, fez um voo de helicóptero com o Papai Noel. Gente, olha, vendo coisa que eu jamais imaginaria que eu ia viver. Olha, depois que eu perdi o medo de dirigir, tanta coisa que já surgiu pra mim, até andar de helicóptero junto com o Papai Noel, né? Coisa assim tão aleatória do nada. Eu recebi ligação, falei assim, ó, o prefeito, né, falou assim: Fernanda, você vai no helicóptero com o Papai Noel? Eu falei, o quê? Como assim? Ele falou assim, você vai com a gente no helicóptero e não tem jeito, tem que ser você. E aí eu falei, tá bom, quando? Daqui 30 minutos. Não tem nem como eu desistir, né? Não tem nem como eu ligar pra alguma assessora minha e falar assim, não, vai no meu lugar. Eu falei, não, tá bom, eu vou. Aí eu fui. Reprogramando corrente, né? E foi uma das melhores sensações também da minha vida, de eu ver que eu já tinha. E assim, na hora eu não senti medo, por incrível que pareça. Na hora eu só, ele falou assim, em 30 minutos você apronta, eu fui, me aprontei e fui. Não tive nem tempo de ficar pensando também, eu tô com medo, não tô, né? E eu não senti medo nesse dia. E aí foi nesse dia que eu vi que eu falei, eu tô curada. E também a questão do filho, né? O quanto você conseguiu liberar ele de tantos bloqueios, né? Tantas coisas. Eu lá vi a outra criança. A mãe, né? Ela tem esse poder de alcançar a vida do filho, né? Paty também, né? Paty como mãe. O poder que tem, né? Na vida Nossa, muito. dos filhos. Muito, porque a gente é capaz de decidir pela nossa vida, né? Eu vejo assim, a minha relação com a minha mãe. A minha mãe teve uma criação de uma forma, né? Então, muitas coisas que ela passou, a gente vê claramente que era devido à criação que ela teve. Então, a gente vai olhando para isso. Eu sempre, desde pequena, assim, eu falava assim, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero, eu não quero esse tipo de comportamento. Então, assim, hoje eu
eu trato, né? Lá em casa é diferente. Os meus filhos não sabem o que é levar um tapa. Ah, sim. Eles não sabem. E eu apanhei muito. Sim. Mas por quê? Porque ela aprendeu que era dessa forma que ele educava. E tá tudo bem, né? Foi a forma com que ela aprendeu. Mas eu pude escolher. Eu pude escolher, como mãe, como eu ia criar os meus filhos. Então, lá em casa, nós temos muito diálogo, muito. E a gente olhar, sabe, com esse cuidado. A minha filha passou, a Grace sabe, passou uma fase muito difícil quando veio para cá. O meu filho também. A Vitória, Então, né, escola, estava acostumada, cidade, tudo diferente. a Vitória, ela se jogava no chão, e quando eu via, ela estava gritando, e eu também, chegou uma hora que eu falei, tá tudo errado, né? E depois a gente foi descobrindo, né? Nas sessões, fomos limpando tudo isso, e eu, como mãe, me posicionando de forma diferente e conduzindo as coisas de forma diferente, né? Porque a criança é ela, e eu já sou adulta. E a sua criança ressoando com a dela. E imagina o que vira, né? Então, até que chegou um momento, falei, eu entendo, filha, que você está passando por isso, né? Eu estou aqui para o que você precisar, mas agora é o seu momento. Então, se você quer ficar aí no chão, se você quer chorar, se você quer rir, fique à vontade. Eu vou ali e daqui a pouco, se você quiser conversar, a gente conversa. Então, olha como a gente pode mudar, né? Então, olhar realmente para isso. O meu filho, esse ano, ele se machucou muito, assim, né? Até que chegou um ponto que a gente sentou para conversar. Eu falei para ele: olha, você não precisa se machucar mais. Não precisa. Eu e o papai, nós damos conta. Nós vamos resolver o que precisa ser resolvido, porque nós somos o adulto. Né? Então, olha quanta coisa evoluiu, quanta Sabedoria. coisa aconteceu, porque a gente é capaz de fazer isso. Então, por isso que tem que estar sempre olhando, fazendo essa limpeza, né? Agora eu quero que vocês falem, né, para essas mulheres que estão nos assistindo, que vão nos assistir, qual o conselho de vocês, porque já sinalizaram ali que nosso tempo já tá. Eu que não sabia nem o que eu ia falar, tô aqui papeando sem parar, né? Boa demais. Isso aí. Qual o seu conselho, Fer, para essas mulheres? Olha, meu conselho é: se você quer deslanchar na vida, se você quer prosperar, se você quer se curar, se você quer se transformar, conheça a Grace. Porque você vai se transformar demais, demais, demais. E você vai olhar para trás e não vai nem se reconhecer de quem você era antes. E olhar para si é a gente se amar. É. E se a gente não olhar para si, para quem que a gente vai olhar, né? Primeiro é para si. É amar o próximo como a ti mesmo. Exatamente. Então, assim, mulheres, homens também, porque a Greza teve o marido. E Os filhos. sensacionalmente, olhe para si. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão se transformar e viver realmente o extraordinário da vida. Isso aí. Também. E você, Paty, agora, seu conselho. Eu, como mulher, né? Olhando como mulher, tem um propósito. A gente consegue ir até certo ponto, por causa de trabalho, por causa de filho, né? Por causa de família, por tudo. Mas tenha um propósito para si. Quando a gente tem um propósito e de fato a gente sabe onde a gente está e aonde a gente quer chegar, a gente não só transforma a nossa vida, como a gente ajuda a transformar todo o nosso ambiente, né? Então, tem uma parábola e tem um ensino que eu gosto muito, que fala sobre Echofone, que é a inseparabilidade do ser e seu ambiente. Então, assim, a gente é o ambiente que a gente está. A gente pode transformar. Então, como mulher olhando, e também pega um pouquinho do gancho, cuidando e olhando para si, em primeiro lugar. Eu preciso olhar para mim. Eu demorei para entender isso. Eu demorei que eu precisava para olhar e falar assim, eu preciso primeiro cuidar de mim, para que depois eu consiga ajudar as outras pessoas. Então, eu deixava de fazer minha unha, meu cabelo, eu deixava todas as minhas coisas para cuidar do outro. E quando eu entendi que se eu cuido de mim primeiro e eu tenho um propósito na minha vida, aí eu vou seguir. Porque problemas, dificuldades todos nós vamos ter. Nós temos que estar ajustando tudo isso a todo momento. A gente está aqui hoje conversando. Daqui a pouco a gente sai daqui, e aí? O que vai acontecer? E talvez a gente tenha que mudar, né? Ajustar a rota e falar assim, acho que esse caminho não estava muito bom.
eu vou por esse, vou testar aqui para ver como que tá. E se não der certo, vira a página e vai pro próximo. O próximo. Então, nós mulheres temos esse poder, né? Então, mãe, nós temos múltiplas funções hoje, né? E a gente precisa, você vai ter que dar conta de tudo, não é que tem que, mas nós você conseguimos. Às vezes a gente tem que dar prioridade para algumas coisas, para outras um pouco menos, mas olhar que realmente a gente é capaz de conquistar e fazer o nosso melhor todos os dias. E esse é o último episódio do ano. Encerramos essa temporada. O ano que vem, com outro formato, com outros temas, com outra abordagem, com muita novidade para você que está nos assistindo. Então, fica ligado nesse canal. Tem muita coisa boa para que você também possa viver o extraordinário. Então, Pode Mentalizar é o podcast que transforma a sua mente. E quando a sua mente se transforma, a sua vida também é transformada. Beijo, Deus te abençoe. Vamos fazer um brinde. E até a próxima. É. Isso aí.